Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal NetInvest e neste vídeo iremos falar sobre as ações da Klabin, bem como perspectivas futuras sobre a companhia e preço-teto das ações. E antes de começar o vídeo, se você for novo aqui no canal e quiser acompanhar minha trajetória pessoal de investimentos, além dos demais conteúdos diários aqui no canal, já peço a sua inscrição. Então vamos lá para o vídeo comentar sobre as ações da Klabin. A companhia é muito antiga, tem 122 anos de história. Um ponto interessante é a Klabin, empresa bem verticalizada. A empresa detém uma área total gigante aqui, 585 mil hectares. Boa parte dessa está de florestas plantadas, tanto da parte de pinos como de eucaliptos. Dessa parte, a companhia extrai a celulose branqueada, ou também a celulose integrada, e com a celulose branqueada integrada, realizando seus processos, temos aqui a celulose, fibra curta, fibra longa, e também a parte de papéis e embalagens. Essa parte de papéis e embalagens, muito conhecida, que papel cartão, toda aquela caixa de aveia, caixa de papelão para alimentos e sacos industriais também nessa parte de cimentos. Um ponto que devemos frisar, atualmente a capacidade total da companhia está de 3,7 milhões de toneladas ao ano. Então, temos o mesmo slide com a capacidade total após Puma II ser concluído. Isso nos dá 4,7 milhões de toneladas ao ano, ou seja, um incremento de quase 30% da capacidade total aí da Klabin, ou seja, um ponto muito interessante e tem perspectivas futuras. Porém, isso não acontece de uma hora para outra, mesmo após a conclusão de Puma II. E a Klabin atua com 28 unidades Fabris, distribuídas em 10 estados no Brasil e 1 na Argentina. Temos aqui diversos estados, alguns deles a companhia atua em diversos segmentos, então a companhia também tem receitas bem diversificadas, tanto naquela parte que vimos, de celulose, papéis e embalagens. Então, diferentemente da Suzano, que depende boa parte da celulose, que acaba dependendo bastante do preço da commodity, a Klabin tem receitas, digamos assim, um pouco mais previsíveis e menos voláteis em relação à Suzano. Então, é uma empresa mais interessante da parte de papel e celulose. E uma parte muito positiva da Klabin, que ela acaba se beneficiando, já que o Brasil é bastante abençoado dessa forma, aqui a produtividade florestal, tanto na parte de pinos e eucaliptos, a Klabin se sobressai em comparação a diversos países. Isso é uma vantagem competitiva muito grande para a companhia. E outro ponto interessante, distância média da fábrica, 79 km. Por que é bom mencionar isso? Porque a companhia tem todo o seu custo de deslocamento, seja na parte de caminhões, ou bem como em ferrovias para acabar realizando esse deslocamento dos seus produtos. E mais além, o mercado que a Klabin atua, tanto da parte de papéis e celulose, são justamente os produtos que têm crescimento de demanda crescente, não só agora, para também nos próximos anos, como iremos comentar. Então, isso é um ponto muito interessante da Klabin, já que os produtos que a companhia está atuando no momento têm ainda perspectiva de demanda crescente para os próximos anos. Sobre a parte de papéis e embalagens, que é um segmento que a Klabin atua, a companhia é líder em diversos segmentos no Brasil, aqui o market share, craftliner, papel cartão, sacos industriais e caixas de papelão. E aqui a fatia de mercado em cada um desses segmentos. Um ponto a ser frisado dessa parte é a destinação das vendas em porcentagem 67% para alimentos, que não tem digamos assim, uma sazonalidade muito grande e em geral podemos dizer que é um setor bem perene, já que a demanda não acaba oscilando tanto. Consequentemente, isso traz mais previsibilidade de receita para a companhia devido a essa destinação das vendas, sendo boa parte para alimentos. E também sobre essa parte de cartões, que olhamos isso bastante em supermercados, e essa parte de mercado de cartões tem demanda por regiões bem crescentes, América do Norte, Europa, Ásia, América Latina, África e Oceania. Então o mercado que a Klabin atua, basicamente todos os segmentos que a Klabin atua, tem demanda crescente para os próximos anos. Então, não é à toa que a companhia está investindo forte no projeto Puma II. Outro ponto interessante da Klabin, motivadores do crescimento do mercado de cartões, o aumento da renda usual, urbanização, rapidez e praticidade, principalmente com o aumento do consumo via delivery. Outro ponto que também está bastante em questão no momento, substituição ao plástico de uso único, legislação que proíbe o contato de papel reciclado com alimentos. Consequentemente, temos um desafio para a Klabin, o que acabará crescendo bastante seu volume de vendas no futuro, caixa para líquidos e também caixas utilizadas em alimentos. Então, o mercado que a Klabin atua, basicamente está no cotidiano, no nosso dia a dia, tem perspectivas ainda de crescimento, principalmente nesse slide na parte de e-commerce. E observando aqui o crescimento de vendas online por região em 2020,
a média global cresceu 27,6%. Sim, a pandemia acabou acelerando isso, e o que consequentemente acabou favorecendo a Klabin e tende a crescer ainda mais nos próximos anos. Porém, uma parte não recorrente que devemos observar na Klabin, perceba que o volume de vendas em 1.000 toneladas cresceram 7% e a receita líquida cresceu 34%. Um fato que explica isso, justamente a depreciação da nossa moeda frente ao real. Então, a receita líquida da companhia acabou crescendo bruscamente, um crescimento muito robusto de 34%, versus um crescimento de apenas 7% no volume de vendas. E também se refletiu aqui nos resultados operacionais ajustados, com um crescimento de 24%. Então, a depreciação da nossa moeda acabou favorecendo os resultados da Klabin. Então, é algo para ficarmos atentos, caso nossa moeda se aprecie, em particular, nesse cenário atual está bastante difícil, a Klabin acaba se prejudicando com queda na sua receita. Mas qual é a bronca total na Klabin? Observar a sua dívida, porque boa parte da dívida da Klabin está dolarizada. Então, não adianta a receita líquida da companhia aqui crescer, resultados operacionais crescerem, mas com boa parte da sua dívida está dolarizada, a dívida bruta também acaba crescendo. Isso também não é à toa, a dívida bruta da Klabin está de 30 bilhões, e a companhia tem 8,5 bi em caixas e equivalentes à caixa, dívida líquida 21,7 bilhões. Então é uma dívida muito alta, a companhia está em 4 vezes dívida líquida sobre EBITDA em dólar, ou seja, um endividamento muito alto, mas iremos ver que não devemos se assustar devido a esse alto endividamento. E por que disso? Porque quando observamos o cronograma de amortização da dívida, em 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, a Klabin não irá amortizar tanta dívida, principalmente aqui em moeda estrangeira. Perceba que só a amortização grande em moeda estrangeira se dará aqui em 2024, em 2025 em diante. Consequentemente, com essa depreciação da nossa moeda, acabou favorecendo mais a Klabin e a companhia gerou mais caixa. Dessa forma, a companhia hoje tem 68 meses de cobertura da dívida em caixa. E mais além, com a conclusão de Puma II, a companhia no futuro irá gerar mais caixa e até lá acabará amortizando mais dívida. Consequentemente, a sua dívida bruta tende a diminuir, resultados operacionais, o EBITDA da companhia tende a crescer, principalmente com essa crescente da demanda e a conclusão do projeto Puma II entrando em operação. Então, no quesito da dívida, eu não vejo problema na companhia. E além do mais, a companhia também sinalizou que não irão contratar mais financiamento adicional para o projeto Puma II, o que é algo muito interessante, já que a companhia está sinalizando que pretende diminuir a sua dívida. A primeira máquina do projeto Puma II está esperada para entrar em operação agora no final de julho de 2021, mais um ponto para ficar atento, porque ela não entra com 100% da capacidade já em operação. Isso vai crescendo aos poucos, a depender também da demanda. E o mesmo caso ocorre para a segunda máquina, que tem previsão de entrada em operação para o segundo trimestre de 2023. E um ponto primordial que devemos olhar aqui na Klabin é olhar o EBITDA ajustado da companhia e não o seu lucro líquido. Porque a companhia tem diversos efeitos não caixa da companhia que eventualmente aparenta que a Klabin teve prejuízo. Mas no histórico da companhia, EBITDA ajustado crescente desde 2012. E por que temos que olhar o EBITDA ajustado da Klabin? Porque, segundo a política de dividendos da Klabin, o percentual alvo de pagamento é de 15 a 25% do EBITDA ajustado. Historicamente, a Klabin pagava de 20 a 25% do EBITDA. Então, projeções de lucros e preço teto, temos que projetar o EBITDA ajustado da companhia. Historicamente, nos últimos 5 anos, o EBITDA ajustado cresceu a uma taxa de 20% ao ano. Mas se pegarmos daqui, desde 2012, o EBITDA também cresceu uma taxa muito alta de 17% ao ano. Então, nossas estimativas condizem até em um horizonte maior. Então, vamos considerar 20% e é esperado que a Klabin cresça mais do que isso, principalmente com a entrada em operação de Puma II, agora em julho de 2021, no final de julho, e também no segundo trimestre de 2023. Então, a Klabin pode acabar surpreendendo do quesito resultados. Dessa forma, vamos ser um pouco mais otimistas e considerar um payout de 25% do EBITDA. Então, temos esses dividendos projetados. Mas o quanto isso irá dar por ação, temos aqui em torno de 30 centavos por ação. E no cenário mais pessimista, em torno de 20 a 23 centavos. Preço teto, no cenário mais pessimista, R$ 3,20 a R$ 3,84. E eu acho que dificilmente a Klabin voltará para esses preços, principalmente com os resultados que tem reportado no momento. Então, um pouco mais otimista, preço teto R$ 5,20 e no cenário para 2023, R$ 6,24.
Então, meu preço teto pessoal para a Klabin é de R$ 5,20. Lembrando que hoje as ações estão em torno de R$ 5,00, então não tem tanta margem de segurança assim. E eu estou considerando o payout máximo aqui na companhia de 25% do EBITDA. Se eu considerar em torno de 20% do EBITDA, dá para descontarmos aí em torno de 10%. Então, preço teto aí de R$ 4,80 para ser um pouco mais conservador. E além do mais, a própria companhia menciona a sua análise de sensibilidade, aqui o impacto do câmbio no resultado operacional da companhia, ou seja, nossa moeda acaba sendo depreciada, ou seja, quando o dólar sobe, o impacto do EBITDA da companhia em reais é de 50 milhões de reais e também para os outros produtos que a companhia atua. Caso suba o preço do dólar em tonelada, também acaba ocorrendo um impacto muito significativo nos seus resultados operacionais. Então, isso é um ponto primordial que devemos mostrar, porque acaba sendo difícil projetar preço teto para a Klabin, porque tem vários fatores aí que poderão acabar impactando os seus resultados operacionais. São bastante difíceis de prever, principalmente o câmbio. E bem, pessoal, comentamos aí brevemente sobre a Klabin, preço teto, perspectivas futuras da companhia, seja no projeto Puma 2 ou bem como as operações que a companhia já tem tocado no momento. Se você tem ações da Klabin, comente aí abaixo. E se você gostou desse vídeo, já deixe o seu gostei e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então, até o próximo vídeo e forte abraço!